nós resolvemos oferecer agora, numa promoção, um pacote de 4 cursos. Esses, lógica de informação, criando um jogo, jogo de tiro, jogo de ceia, jogos. Por que tudo isso? Na verdade, não são cursos pensando em quem quer ser desenvolvedor de jogos, embora nos primeiros passos de desenvolvimento de jogos eles também servem, porque qualquer profissional de programação, inclusive programação de jogos, inclusive programação front-end, back-end, o que for, precisa ter um conhecimento sólido de programação, de lógica de programação. E nós construímos esses cursos como uma forma de ensinar isso na prática. O primeiro deles, o Lógica de Programação Procedural, ele é dividido em 4 módulos. Ele é aquilo que você vê num curso de Lógica de Programação, só que usando jogos, na verdade usando um jogo como um instrumento para você ensinar, para ensinar a você para dar os primeiros passos nisso. Então o que ele é? Basicamente é a construção de um jogo extremamente simples, de adivinhar um número. A primeira versão que você vai fazer, a gente mostra um pequeno código e digo, bom, agora com você é algo tão simples como, ele tem, o número é 3, e você tem que adivinhar o número. Se você disser 5, ele vai dizer, errou. Se você disser 3, ele vai dizer, acertou, ganhou o jogo. É muito simples? Ok, é muito simples. Mas aqui a gente vai sofisticando ao longo das aulas. Agora não é apenas adivinhar um número, são adivinhar 2 números. Então, você diz um número, ele diz se acertou ou não. Se acertar um dos números, bom, agora você tem que acertar o outro número. Na sequência, nós começamos a trabalhar com vários números. Então, há uma lista de números, 10, 20 números que você tem que adivinhar. Bom, para isso, temos que usar estruturas um pouco mais sofisticadas da programação, como, por exemplo, os arrays. E é isso que eu gosto de ensinar. Não ensinar arrays por ensinar arrays, mas sim dar um problema e aí dizer, bom, para resolver esse problema, o que nós precisamos? Eu preciso conseguir guardar vários números em algum lugar, porque eu tenho no meu joguinho que adivinhar vários números. Nós criamos a necessidade do array, e aí nós mostramos a estrutura do array. Mais adiante, nós começamos a dizer, em vez de adivinhar um número, ainda nesse bem básico, e se for um ponto no espaço, então eu tenho x e y. E aí nós começamos a ver uma estrutura. Então, em vez de ter um número, ele tem o x e o y. E aí fazemos cálculo de distância e começamos a organizar isso. E mais adiante nós começamos, bom, agora o programa começou a ficar complexo, porque tem um loop, ele tem vários números gerados aleatoriamente. Quando você coloca um ponto, x e y, ele diz qual é o elemento, qual é o ponto mais perto dele, até você acertar nele. Bom, já ficou um pouco mais complexo, então vamos usar funções para organizar esse código. E aí nós vemos também funções. Então, aquilo que é o básico de lógica de programação, variáveis, comandos de controle de fluxo, o if, o while, o for, arrays, funções, tudo isso nós vamos ensinando, gerando a necessidade de ter esses comandos para poder concluir o nosso jogo. Nós mostramos o código, lançamos o desafio e você tem que responder. Se não consegue, você olha a nossa resposta. E mesmo que você não consiga fazer, você está aprendendo, porque você está vendo como aquilo vai sendo feito. E toda a nossa lógica para isso. Na segunda aula, segundo vídeo, você já está olhando um código sendo feito. No terceiro, você já tem que fazer um código. Eu tenho que fazer um if e dizer se o número que eu disse é maior ou menor que o número que eu tenho que adivinhar. Você já está escrevendo um código. Então, todo o tempo você está escrevendo códigos e aprendendo a raciocinar com lógica de programação. Esse é o nosso curso de Lógica de Programação Procedural. Ele é um dos cursos que nós oferecemos no meu curso de Lógica de Programação, só que ele usa um jogo para ensinar lógica de programação. Bom, deu tão certo que nós ampliamos para outros. Nós temos o joguinho da cobrinha, que é aquele jogo que você vai controlando com o teclado uma cobra e ela vai comendo maçãs. Nós vemos aquilo que nós vimos no primeiro curso, só que agora interagindo com o HTML, com uma página, com imagens, mas nós estamos usando variáveis, estamos usando funções, estamos usando arrays, nós estamos trabalhando com aquilo que nós já trabalhamos antes, só que agora num jogo mais sofisticado. Aí nós temos o jogo de tiro e o jogo de ceia. O que é o jogo de tiro? Ele é um joguinho de tiro
27 aulas, só que o detalhe é o seguinte, tudo bem, você está controlando uma nave, ela se move, mas é um jogo de ação, tem naves atirando em você, só que tudo isso é com orientação a objetos. Nós temos os objetos, temos uma classe principal, que é o sprite, e aí herdado dessa classe nós temos as naves inimigas, a sua nave, o tiro. Aí você começa a aprender sobre herança, você aprende sobre polimorfismo, você vê um array sendo percorrido no jogo e chamando cada objeto daquele array dizendo mova-se. Só que alguns desses objetos são as naves inimigas, alguns são os tiros, que vai subir ou descer, alguns é a sua nave, que vai ler o teclado para ver se é, ou o mouse para ver se é para ir para a esquerda ou para a direita, e isso é o polimorfismo, quer dizer, você chama o método de cada objeto, e conforme se o objeto é o inimigo, ou a sua nave, ou o tiro, etc., ele se comporta de uma forma diferente. Então você está criando um jogo aqui e aprendendo na prática orientação a objetos. E, finalmente, o jogo de senha usa, especificamente procurei usar os recursos mais avançados do JavaScript. Então, usamos tudo que é de avançado no JavaScript nessa construção. Todo jogo é utilizando programação funcional, funções dentro de funções, arrow functions, usando filter, find, map. É para fazer aquele joguinho do Mastermind, o senha, que você tem que adivinhar as cores e as posições para resolver uma charada. Só que ele vai usando tudo isso, usando recursos bastante avançados. Então, o que você tem? Você está usando recursos avançados de programação, operador spread, atribuição por desconstrução e map, reduce. Cada um desses, nós fazemos o quê? Nós temos, de repente, um vídeo só sobre o método map. É um método fundamental para quem quer, por exemplo, trabalhar em desenvolvimento front-end, trabalhar com React, com JavaScript. É fundamental entender o map, o reduce. Nós temos um vídeo sobre ele, mas a ideia é a mesma daqueles cursos bem básicos que eu mostrei no início desse vídeo. Como que eu faço isso? Aí eu mostro o recurso. Aí eu mostro o recurso sendo usado no programa. Então, com esses 4 vídeos, você vai seguindo, com esses 4 cursos, você vai seguindo, construindo um joguinho, depois outro joguinho, depois outro joguinho, depois outro joguinho. Bom, você está indo desde aquele básico de um if, e ao final, você está desenvolvendo, programando, usando recursos que é um desenvolvedor profissional em JavaScript utiliza, um desenvolvedor que utiliza JavaScript, React e tal, ele tem que ter domínio desse tipo de recursos, funções, operações, map, filter, reduce, find, operador spread, operador rest, enfim, objetos literais e arrays, etc. Tudo isso você vai estar fazendo pouco a pouco, construindo um joguinho e outro. Você está aprendendo coisas sofisticadas de programação, quase sem perceber. Esta é a ideia desse pacote de 4 cursos, em que você aprende desde o básico até o avançado na programação JavaScript, enquanto constrói pequenos jogos.